Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Eu glorifico a Deus porque Deus me concede mais essa oportunidade de gravar esse vídeo. E dentro do livre-arbítrio que Deus concede às pessoas de crerem ou não crerem na sua palavra, a gente vai estar juntos colocando mais uma das temáticas bíblicas para que a gente possa crescer na nossa vida espiritual. Hoje nós vamos falar sobre perseverança bíblica, como ela se processa. Podemos comparar a nossa própria vida como se fosse uma grande maratona. E essa grande maratona, muitas vezes ela é cansativa e há uma necessidade de virtudes dentro da nossa mente e do coração. Essa maratona da nossa vida ela vai exigir um treinamento físico, mental e espiritual, porque são muitos desafios e o trajeto é longo, né? E também existem muitos adversários, o próprio calor, o próprio frio, o vento, né? Os próprios incidentes que podem acontecer, contusões, doenças. Então a gente pode fazer esse paralelo da nossa própria vida como se fosse uma grande maratona que a gente precisa chegar lá no final e precisa chegar bem. São justamente esses desafios dessa maratona da nossa vida que requer alguns posicionamentos nossos, algumas atitudes. E muitas vezes esses desafios, esses adversários fazem com que a gente possa perder a força e até pensar em desistir. Existe um texto, na verdade a gente vai basear em alguns textos, essa questão da perseverança, Romanos 5,3, que diz assim: sabemos que as tribulações produzem perseverança. Então, a perseverança, ela sendo uma virtude, ela é produzida na hora que a gente está nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, ela é ativada nesse sentido. Nós temos a fé como a nossa base. A fé é o fundamento da vida cristã. Mas a partir desse momento unido à fé, a fé ela não deixa a gente se paralisar. E a perseverança junto com a fé, ela vai fazer com que a gente continue apesar dos desafios que eu e você enfrentamos. Então a perseverança ela é uma virtude. A perseverança é uma atitude de constância, apesar das tribulações, porque como o texto diz, a tribulação vai produzir a perseverança. Em 2 Coríntios 6,4, o texto diz que recomendamos-vos como servos de Deus em muita perseverança. Nós precisamos perseverar como servos do Senhor, como pessoas que buscam a face de Deus, para que a gente continue nessa jornada que não é fácil. É uma jornada difícil, cheia de desafios. Às vezes são doenças, às vezes são problemas familiares, às vezes são problemas de trabalho, às vezes são problemas diversos na própria sociedade, na sociedade corrupta, na sociedade violenta. Então são muitas coisas que tentam roubar a fé como base, e roubando a fé, a gente não vai conseguir produzir essa perseverança para continuar no nosso caminho. Jesus disse o seguinte, lá em Mateus 24:13, quem perseverar até o fim será salvo. Claro que esse perseverar até o fim será salvo está dentro de um contexto e também está dentro de uma nota teológica. Mas a essência da perseverança é continuar apesar de. Continuar apesar das lágrimas, continuar apesar das dores, apesar das doenças, apesar das tribulações. Existe um exemplo na Bíblia, claro que a nossa própria vida já serve de exemplo, né? Cada um com suas lutas, cada um com suas doenças, cada um com suas dores, cada um com suas tribulações, mas também tem um exemplo na Bíblia de uma mulher que perseverou dentre tantos exemplos. Mateus 15, do 21 em diante, ele fala de uma mulher sirofenícia, que ela, apesar de todas as barreiras, uma barreira em cima da outra, uma barreira em cima da outra, ela tinha fé, a fé dela foi ativada, dizendo que Jesus era a solução. Então, a tribulação dela fez com que ela continuasse. Quando ela chegou perto de Jesus, começou a vir as barreiras, mas ela perseverando.
ela não focou no problema e quando as barreiras vieram, elas continuou perseverando. É isso que nós precisamos. A fé não nos deixa paralisar, não nos deixa focar no problema. E a perseverança faz a gente seguir, aleluia, em meio ao caos. Irmãos e irmãs, quais são os nossos desafios do nosso dia? O que quer roubar a nossa fé? O que quer roubar a nossa constância? O que quer roubar a gente dos caminhos do Senhor? O que quer tirar a nossa paz, a nossa esperança? São muitos desafios nessa maratona de fé. Mas como o texto diz, as tribulações que nós passamos, as lutas que nós passamos, elas vão produzir essa perseverança. E Deus, ele se agrada daquele que persevera, daquele que luta, daquele que continua. Eu sei que vai ter dias que vão cansar. É como a maratona que eu disse no dia a dia. A nossa vida é como se fosse uma maratona. Apesar de tantos os desafios. Mas a gente precisa estar perseverando. Sei que não é fácil, mas Deus está renovando a nossa fé. Que a minha fé e a sua fé seja renovada. Para que a gente continue perseverando até o fim dos nossos dias, com o que Cristo disse, com os ensinos do Senhor. Porque Ele está comigo. Ele está contigo. Nós precisamos crer, nós precisamos perseverar, nós precisamos absorver o poder que há na palavra de Deus. E para finalizar nessa questão da perseverança, né, eu vou ler Tiago, no seu capítulo 1, o 2 e o 3, que diz assim: irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova de vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, os desafios da nossa vida, se a gente somos servos de Deus, se a gente crê nesse Deus verdadeiro, esses desafios, eles vão produzir a perseverança. E a gente deve se alegrar por perseverar. Não desista. Eu não posso desistir. Você também não pode. Então, não desista. Tira esse pensamento de qualquer tipo de desistência. Vamos perseverar, porque Deus é conosco. E Ele está dizendo avançar. Então, a gente vai avançar, porque com Ele nós podemos perseverar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu espero que edifique as nossas vidas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, dá um like, ativa o sininho e juntos nós podemos edificar a nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal e até a próxima, se Ele nos permitir, em nome de Jesus. Amém.